As mãos dela tremiam, não de medo, de sabão. 20 anos esfregando roupa no tanque de cimento deixam as mãos assim, rachadas no meio, brancas nos cantos, com a pele grossa que não sente mais água fria. Essas mãos estavam agora apoiadas num banco de madeira dentro de um tribunal, enquanto uma mulher de vestido caro apontava para ela e dizia que empregada não cria doutor. A juíza pediu silêncio. A mulher de vestido caro não parou. Do outro lado da sala, um homem de jaleco branco olhava para o chão. Tinha 26 anos, mãos lisas de quem nunca esfregou nada, e os olhos da mulher de vestido caro. Mas a postura era da outra, da que estava no banco de madeira com as mãos rachadas. A postura era de quem aprendeu a esperar. 3 meses antes daquele tribunal, ninguém em Arataca sabia que aquilo ia acontecer. 3 meses antes, Dona Celu ainda lavava roupa de madrugada e o Dr. Lucas ainda atendia no postinho da cidade como se o mundo fosse simples. O mundo nunca é simples. Celu tinha 58 anos e morava na mesma casa desde que nasceu. 2 paredes de tijolo, uma de taipa que o pai levantou antes de morrer, telhado de zinco que cantava quando chovia. O quintal era maior que a casa. Tinha um tanque de cimento no canto, um varal de arame que ia de um pé de manga até o poste e um fogão a lenha que ela acendia todo dia às 4 da manhã. Lavava roupa para fora desde os 14 anos. Começou ajudando a mãe. Quando a mãe morreu, continuou sozinha. Cobrava por peça. Camisa era um preço, calça era outro, lençol era o dobro. Todo mundo em Arataca conhecia o varal de Dona Celu. Quem passava na rua de manhã via as roupas penduradas por cor. Branco de um lado, escuro do outro. Ela tinha um método. Tinha orgulho do método. O marido foi embora quando ela tinha 32 anos. Não morreu. Foi embora. Levou uma mala e deixou o resto. Celu não falou dele nunca mais. Nem para xingar. O nome dele sumiu da casa como mancha que sai na terceira água. O menino chegou num dia de janeiro. Celu estava no tanque quando ouviu o choro. Não era choro de gato, era choro de gente. Secou as mãos no avental, foi até o portão. No chão, dentro de uma caixa de papelão com um pano por cima, tinha um recém-nascido. Menino. Pele clara, olhos fechados, umbigo ainda com o grampo. Não tinha bilhete, não tinha nome, não tinha nada. Celu olhou para a rua, vazia. Olhou para o menino abriu os olhos. Ela pegou ele no colo. Não foi uma decisão, foi um gesto. O mesmo gesto de quem pega uma camisa do chão e coloca no tanque, automático, natural. Como se o menino sempre tivesse sido dela e só estivesse atrasado. Levou para dentro, esquentou leite, cortou uma luva de borracha e fez uma chupeta provisória. O menino mamou, dormiu. Celu ficou olhando. Naquela noite lavou roupa até mais tarde que o normal. Precisava do dinheiro extra. Tinha uma boca a mais agora. Registrou o menino como Lucas. Lucas da Silva. Silva era o sobrenome dela, o do pai, o do avô. Da Silva como todo mundo que não tem sobrenome de família rica. Ela não sabia de quem o menino era e não perguntou. Não procurou. Não quis saber. Lucas era dela agora. Ponto. A vizinha, Dona Carminha, foi a primeira a aparecer. Tinha 70 anos na época, pernas ruins, vista curta, mas a cabeça funcionava como relógio. Chegou com uma sacola de roupa de bebê que guardava desde os netos. Trouxe umas coisas, Carminha disse. Colocou a sacola na mesa. Não perguntou de onde veio o menino. Não perguntou se Celu tinha condição. Olhou para o berço improvisado, olhou para Celu e disse só mais uma coisa. Se precisar, me chama. Precisou. Nos primeiros meses, Celu lavava roupa com o menino amarrado nas costas num pano. Quando não dava, Carminha ficava com ele. O menino cresceu entre o tanque de Celu e a varanda de Carminha. Aprendeu a andar no quintal de terra. Aprendeu a falar repetindo o que as duas diziam. Chamava Celu de mãe. Chamava Carminha de vó. Ninguém na cidade questionou.
Arataca era assim. Cidade pequena, sertão de Pernambuco, todo mundo sabia da vida de todo mundo, mas certas coisas ninguém perguntava. O menino era da Celu. Pronto. Quem ia dizer que não era? Lucas cresceu magro, esperto, calado. Não dava trabalho. Ia para a escola com o caderno que Celu comprava e voltava com nota boa. Não era o melhor da turma. Era o mais quieto. Sentava na frente, prestava atenção, não brigava com ninguém. Os professores gostavam dele porque ele não pedia nada. Fazia o que tinha que fazer e ia embora. Celu nunca teve dinheiro sobrando, tinha dinheiro contado. Todo mês fechava as contas com a precisão de quem não pode errar. Luz, água, comida, caderno, lápis. O que sobrava ia para uma lata de Nescafé debaixo da cama. A lata era para o futuro de Lucas. Celu não sabia que futuro era esse. Só sabia que ia ter um. Quando Lucas passou no vestibular de medicina, Celu estava no tanque. Ele chegou correndo com o papel na mão e ficou parado no portão sem conseguir falar. Celu olhou para ele, olhou para o papel, largou a roupa na água e secou as mãos no avental. Não abraçou, não chorou. Pegou o papel, leu devagar, dobrou, guardou no bolso do avental. Voltou para o tanque. Lucas ficou parado. Vai arrumar a mala, ela disse sem olhar para trás. Faculdade é longe. A faculdade era em Recife. 6 horas de ônibus. Celu lavou mais roupa. Pegou o trabalho de 3 cidades vizinhas. Acordava às 3 da manhã. Dormia às 11. O dinheiro da lata de Nescafé pagou o primeiro mês de aluguel do quarto que Lucas dividiu com outros 2 estudantes. Nos 6 anos de faculdade, Celu mandou dinheiro todo mês. Nunca atrasou. Nunca pediu nada em troca. Nunca reclamou. Lucas ligava toda semana, contava das aulas, dos plantões, dos professores. Celu ouvia. Dizia pouco. Quando desligava, voltava para o tanque. Lucas se formou. Voltou para Arataca. Podia ter ficado em Recife. Podia ter ido para São Paulo. Tinha proposta. Tinha convite. Escolheu voltar. Quando o ônibus parou na rodoviária de Arataca, Celu estava lá. De avental, com cheiro de sabão. Lucas desceu, ficou parado na frente dela. Celu olhou para ele. Olhou para o diploma enrolado debaixo do braço. Não disse nada, pegou a mala dele e foi andando. Abriu consultório no postinho da cidade. Atendia de graça quem não podia pagar. Cobrava de quem podia. O consultório ficava a 3 quarteirões da casa de Celu. Todo dia, antes de abrir o consultório, Lucas passava na casa da mãe. Tomava café. Celu fazia café no fogão a lenha, forte, sem açúcar. Ele tomava sem reclamar. Depois ia trabalhar. Arataca inteira sabia a história. O menino que apareceu na porta. A lavadeira que criou. O doutor que voltou. Era uma história que as pessoas contavam com orgulho, como se fosse delas também. No mercado, no banco, na fila do pão. O filho da Celu. Diziam assim, filho da Celu. Como se ele tivesse nascido do tanque, da água com sabão, do varal esticado. Até que a mulher apareceu. Chegou numa terça-feira, num carro branco com placa de Recife. Desceu na frente do postinho e perguntou pelo doutor Lucas. A recepcionista disse que ele estava em consulta. A mulher disse que esperava. Sentou na cadeira de plástico da sala de espera, cruzou as pernas e ficou olhando para o teto como quem já esteve em lugares melhores. Tinha 50 anos, cabelo pintado de castanho, bolsa de couro, sandália que não era de andar em terra. Unhas feitas, pulseira de ouro fino no pulso esquerdo. O perfume chegava antes dela e ficava depois que ela saía. A recepcionista olhou para as próprias mãos, olhou para as mãos da mulher, engoliu seco. Quando Lucas saiu da consulta e viu a mulher, não reconheceu. Ela se levantou, sorriu, disse o nome dele, disse o próprio nome, disse que precisava conversar em particular. Lucas levou ela para a sala dele, fechou a porta. 40 minutos depois, a porta abriu. Lucas estava branco, a mulher estava sorrindo. O nome dela era Regina Monteiro, empresária em Recife.
dona de uma rede de farmácias, casada, 2 filhos, vida organizada, vida cara. 26 anos antes, era uma menina de 19 anos, grávida, sozinha, com medo do pai. O pai era dono de 3 farmácias em Recife e de uma reputação que não admitia filha solteira com barriga. Regina fugiu de madrugada. Pegou um ônibus para o interior. Deixou o bebê na porta da primeira casa que viu com luz acesa. A casa de Celu. 26 anos depois, queria o filho de volta. E tinha advogado para isso. A intimação chegou numa quinta-feira, 7h30 da manhã. Celu estava no tanque. Tinha acordado às 3, como sempre. Já tinha estendido 2 trocas de roupa no varal e estava na terceira quando ouviu a batida no portão. Secou as mãos no avental. O avental estava encharcado. As mãos ficaram molhadas do mesmo jeito. O homem do outro lado do portão usava camisa social e carregava uma pasta. Perguntou se ela era Maria Celuvina da Silva. Celu disse que era. O homem tirou um envelope da pasta, pediu para ela assinar um papel e foi embora. Não explicou nada, não precisava. O trabalho dele era entregar. Celu ficou parada no portão com o envelope na mão. A água escorria dos dedos para o papel. O papel começou a manchar. Entrou em casa. Sentou na cadeira da cozinha. Abriu o envelope devagar, com cuidado, como se fosse uma conta que ela já soubesse que não podia pagar. Tirou as folhas. 3 páginas. Leu a primeira linha. Leu de novo. As letras eram pequenas e as palavras eram compridas. Tinha requerente e requerida, e guarda, e vínculo biológico comprovado, e interesse do menor. Só que o menor tinha 26 anos e era médico. Celu não entendeu. Não entendeu o papel, não entendeu as palavras, não entendeu por que uma mulher que largou um bebê numa caixa de papelão podia ir a um tribunal pedir ele de volta. Ficou olhando para as 3 páginas, como quem olha para uma receita numa língua que não fala. Dobrou os papéis, guardou no bolso do avental, voltou para o tanque. A roupa estava de molho fazia tempo demais. A água tinha esfriado. Celu esfregou mesmo assim. Esfregou com força. O sabão espumou. A espuma escorreu para o chão de cimento. Ela não parou. Carminha apareceu no meio da manhã, como aparecia todo dia. Trazia uma banana madura e uma conversa. Mas naquele dia, quando chegou no portão, viu Celu esfregando uma camisa que já estava limpa. Esfregando e esfregando. A camisa ia rasgar. Celu! Celu não olhou. Celu, larga essa camisa. Celu largou. A camisa afundou na água. Celu ficou com as mãos paradas dentro do tanque, olhando para a espuma. Carminha entrou, sentou no banquinho de madeira do quintal e esperou. Não perguntou. Quem conhece Celu sabe que ela fala quando está pronta. Não antes. Celu tirou o envelope do avental, deu para Carminha. Carminha leu devagar. Leu uma vez. Leu de novo. Tirou os óculos. Limpou os óculos na barra da blusa. Colocou de novo. Leu a terceira vez. Ela quer o Lucas, Carminha disse. É o que diz aí? É o que diz. Celu olhou para o varal. As roupas balançavam no vento do sertão, brancas de um lado, escuras do outro. O método de sempre, a ordem de sempre. Ele sabe? Carminha perguntou. Não sei. Vai contar para ele? Celu não respondeu. Pegou outra peça de roupa e voltou a esfregar. Lucas soube no dia seguinte. Não por Celu, pelo advogado de Regina. O advogado ligou para o consultório, pediu para falar com o doutor Lucas da Silva e explicou a situação com a voz macia de quem cobra caro por hora. Disse que a senhora Regina Monteiro era a mãe biológica. Disse que tinha exame de DNA pronto para comprovar. Disse que a ação não era contra ninguém, era a favor do vínculo. Disse que seria melhor para todo mundo se Lucas colaborasse. Lucas desligou o telefone. Ficou sentado na cadeira do consultório por 20 minutos. A recepcionista bateu na porta 2 vezes. Ele não respondeu. Na terceira vez, disse que ia sair mais cedo. Foi para a casa de Celu. Chegou no portão e ficou parado. O varal estava cheio. O cheiro de sabão em pó vinha do quintal.
O som do tanque, aquele som de água batendo em cimento que ele ouviu a vida inteira, vinha de trás da casa. Entrou pelo portão, foi até o quintal. Selu estava no tanque, de costas para ele. Mãe! Selu não parou de esfregar. Mãe, o advogado ligou. As mãos de Selu pararam. A camisa afundou na água. Ela ficou olhando para a espuma. Não virou. Eu sei, ela disse. A senhora sabia? Chegou ontem. Lucas encostou na parede de taipa. A parede era fria, mesmo com o sol. Ele olhou para o tanque, para as mãos da mãe dentro da água, para a espuma que escorria para o chão, para o balde no canto, para o sabão cortado em pedaço. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse. Selu não respondeu. Tirou a camisa da água, torceu. A água escorreu em fio grosso, estendeu no varal. Pegou outra peça. Lucas ficou ali mais 20 minutos, em silêncio. Depois foi embora. Selu ouviu o portão fechar. Continuou lavando. Naquela noite, Selu não dormiu. Ficou sentada na cama no escuro, com um envelope no colo. Não releu, não precisava. As palavras que ela não entendia de manhã, entendia agora. Não as palavras do papel. As palavras por trás do papel. Uma mulher com dinheiro queria o que Selu tinha construído com as mãos. Na semana seguinte, Regina voltou a Arataca. Dessa vez não foi ao consultório, foi ao mercado. Ao mercado onde todo mundo se encontra, onde as conversas acontecem, onde as notícias se espalham mais rápido que água no chão. Estava bem vestida, cabelo arrumado, unhas feitas. Entrou no mercado do seu Damião como quem entra em loja de shopping. Comprou coisas que ninguém ali comprava. Queijo importado, azeite de vidro, café moído fino. E falou. Falou para quem quisesse ouvir. Disse que tinha um filho em Arataca. Disse que era o doutor Lucas. Disse que tinha deixado o menino por circunstância, não por escolha. Disse que agora tinha condições de dar a ele o que merecia. Disse que uma lavadeira fez o que pôde e que isso era bonito, mas que filho precisa de mãe de verdade. Mãe de verdade, disse assim, na fila do caixa, com 3 pessoas ouvindo. A notícia chegou em Selu antes do almoço, não por fofoca, por Carminha, que estava no mercado, que ouviu tudo, que saiu sem comprar o que foi comprar e foi direto para o quintal de Selu. Ela falou que lavadeira não é mãe de verdade, Carminha disse. Selu estava estendendo um lençol. O lençol era branco, grande, pesado de água. Precisava das 2 mãos para torcer. Torceu, estendeu, prendeu com 2 pregadores de madeira. Ela falou mais o quê? Selu perguntou. Que vai dar para ele o que ele merece. Selu pegou outro lençol do balde e disse que tem DNA para provar. Carminha completou. Selu torceu o lençol. A água espirrou no chão de cimento. Ela pendurou no varal, ajeitou os pregadores, deu um passo atrás para ver se estava reto. Estava. DNA prova sangue, Selu disse. Sangue não prova nada. Carminha ficou quieta. Conhecia Selu fazia 40 anos. Sabia que quando Selu dizia uma frase curta daquele jeito, não tinha mais conversa. Mas a cidade não ficou quieta. Arataca se dividiu, não em 2 lados iguais, mas como uma rachadura no chão depois de seca longa. A maioria ficou com Selu. Quem viu o menino crescer, quem levou roupa para lavar no tanque dela, quem foi atendido pelo Dr. Lucas de graça. Mas tinha gente que olhava para Regina e via outra coisa. Via dinheiro, via oportunidade, via o que Lucas poderia ter se tivesse sido criado em Recife. Ninguém dizia isso em voz alta, mas os olhares diziam. Lucas parou de ir ao mercado, parou de ir à padaria, ia do consultório para a casa de Selu para o consultório. Falava pouco, atendia os pacientes, fazia o trabalho, mas alguma coisa tinha mudado. Selu percebeu no 3º dia. Lucas chegou para o café da manhã e sentou na cadeira de sempre. Selu colocou a xícara na frente dele. Café forte, sem açúcar, como sempre. Lucas segurou a xícara, olhou para ela, olhou para Selu, abriu a boca, fechou. Tomou o café, não disse nada.
No quarto dia, não veio. Selu fez o café do mesmo jeito. Colocou a xícara na mesa. Esperou. O café esfriou. Ela jogou fora e lavou a xícara. Não ligou para ele. Não perguntou. Foi pro tanque. No quinto dia, Lucas apareceu. Chegou mais cedo que o normal. Ainda estava escuro. Selu já estava no quintal. Ele sentou no banquinho de Carminha e ficou olhando a mãe trabalhar. O som da água no tanque. O som do tecido sendo torcido. O som dos pregadores no arame do varal. Os sons da vida inteira dele. Mãe, por que a senhora nunca me contou? Selu continuou esfregando. Contar o quê? Que eu não sou seu filho. As mãos de Selu pararam. A roupa ficou boiando na água com sabão. Ela virou devagar. Olhou para Lucas. Olhou nos olhos dele. Os olhos que não eram iguais aos dela, que nunca foram. Você é meu filho, ela disse. Virou de costas. Voltou a esfregar. Lucas ficou mais 10 minutos. Depois levantou, saiu pelo portão e foi para o consultório. Naquele dia, atendeu 17 pacientes. Nenhum percebeu nada. Médico aprende a esconder o que sente atrás do jaleco. Mas Selu percebeu. Na manhã seguinte, quando ele veio para o café, olhou para as mãos dela de um jeito diferente. Olhou como quem estava vendo pela primeira vez. As rachaduras, a pele grossa, os dedos curvados de tanta torção. Mãos que não combinavam com as dele. Lucas tinha mãos de médico, lisas, cuidadas. Mãos de quem nunca esfregou nada. Selu viu ele olhando. Escondeu as mãos debaixo do avental. A cidade continuou falando. Seu Damião, do mercado, contou para a mulher. A mulher contou para a cunhada contou na escola. Em uma semana, a Arataca inteira sabia os detalhes. O carro branco, a mulher de Recife, a rede de farmácias, o advogado, o DNA. E uma frase grudou como mancha de ferrugem em roupa branca. Mãe de verdade. A frase que Regina disse no mercado. As pessoas repetiam sem perceber. Repetiam como quem repete refrão de música ruim. Até quem estava do lado de Selu repetia, para depois discordar. Mas repetia. E a repetição cavava um buraco. Uma semana depois, chegou a segunda intimação. Dessa vez, era a data da audiência. 23 de março, 10 da manhã. Fórum de Garanhuns, porque Arataca não tinha fórum. Selu leu a data, guardou o papel. Foi pro tanque, não tinha advogado, não tinha dinheiro para advogado, não sabia como funcionava um tribunal, sabia lavar roupa, sabia criar filho, sabia acordar às 3 da manhã e não reclamar. Carminha ofereceu ir junto. Selu disse que ia sozinha. Carminha disse que não tinha perguntado. Disse que ia junto e pronto. 2 semanas antes da audiência, Regina mandou um presente para Lucas. Pelo correio. Uma caixa grande, bem embalada, com laço. Dentro tinha um estetoscópio novo, desses caros, com o nome dele gravado, e um cartão. O cartão dizia do que deveria ter sido dado há muito tempo, com amor, Regina. Lucas abriu a caixa no consultório. Olhou para o estetoscópio. Olhou para o que estava usando. O mesmo desde a faculdade, comprado com dinheiro que Selu mandou de Arataca. A borracha já estava ressecada, o metal riscado. Guardou o novo na gaveta, continuou com o velho. Mas não contou para Selu que o presente chegou. Uma semana antes da audiência, o advogado de Regina ligou de novo. Dessa vez não ligou para o consultório. Ligou para a casa de Selu. Selu atendeu. O advogado se apresentou, disse que representava a senhora Regina Monteiro e explicou que seria melhor para todos se houvesse um acordo antes da audiência. Disse que Regina estava disposta a oferecer uma compensação financeira a dona Selu pelo tempo dedicado à criação de Lucas. Disse um número. O número era mais dinheiro do que Selu tinha visto na vida inteira. Selu ouviu. Não interrompeu. Quando o advogado terminou, ela disse uma coisa só. O menino não é roupa. Não tem preço por peça. Desligou. Voltou para o tanque. Tinha roupa para entregar no dia seguinte. Na noite, antes da audiência, Selu passou o vestido que usava em dia de missa.
O ferro era pesado, daqueles antigos, que esquenta no fogão. Passou com cuidado. Vinco na manga, vinco na gola, pendurou na porta do quarto. Olhou para o vestido pendurado. Olhou para as próprias mãos, rachadas, brancas nos cantos, com a pele grossa que não sente mais água fria. Aquelas mãos tinham lavado 10.000 peças de roupa para criar um filho que não era dela. Que era dela, que sempre foi dela, que uma mulher de Recife com advogado e DNA achava que podia levar embora com 3 páginas de papel. Celu apagou a luz. Deitou. Não dormiu. Às 4 da manhã, levantou. Acendeu o fogão. Fez café. Tomou sozinha, de pé, encostada no batente da porta da cozinha, olhando para o quintal escuro, onde o varal era só uma linha preta no meio da noite. O banco do tribunal era de madeira escura, gasta nos cantos, com marcas de unhas de gente que sentou ali esperando o pior. Celu chegou às 8h30. A audiência era às 10. Carminha veio junto, como tinha dito. As duas pegaram o ônibus das 5 da manhã em Arataca, fizeram baldeação em Bom Conselho e chegaram em Garanhuns com o sol já alto. O vestido de missa de Celu estava amassado do banco do ônibus. Ela passou a mão na saia para alisar. Não alisou. O fórum era um prédio velho com piso de cerâmica e ventilador no teto. Celu nunca tinha entrado num fórum. Olhou para o corredor comprido, para as portas numeradas, para as pessoas de terno que passavam com pastas debaixo do braço. Ninguém olhou para ela. Carminha segurou o braço de Celu. As duas sentaram no banco do corredor e esperaram. Às 9h40, o advogado de Regina apareceu. Terno cinza, gravata azul, pasta de couro. Cumprimentou Celu com um aceno de cabeça. Educado. Frio. Sentou no banco do outro lado do corredor. Às 9h50, Regina chegou. Vestido bege, colar discreto, bolsa que combinava com o sapato. Sentou ao lado do advogado. Não olhou para Celu. Olhou para o celular. Às 10 horas, a porta da sala abriu. O oficial chamou os nomes. Regina Monteiro de Albuquerque, Maria Celuvina da Silva, Lucas da Silva. Regina entrou. O advogado entrou. Celu levantou. Carminha levantou junto. Entraram. Lucas não estava lá. A juíza esperou 5 minutos. 10. 15. Mandou o oficial ligar para o número que constava no processo. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Regina olhou para o advogado. O advogado olhou para a juíza. A juíza tirou os óculos, limpou com um paninho, colocou de volta. O senhor Lucas da Silva foi devidamente intimado? Foi, meritíssima, pois vamos aguardar mais 15 minutos. Celu ficou sentada no mesmo lugar, mãos no colo. Não se mexeu. Carminha, do lado, respirava com força. O ventilador do teto girava devagar e não refrescava nada. Lucas não apareceu. A juíza adiou a audiência, remarcou para 30 dias. Regina saiu da sala sem falar com ninguém. O salto batia forte no piso de cerâmica. O advogado foi atrás, falando baixo no telefone. Celu ficou sentada. Carminha tocou no braço dela. Vamos, Celu, acabou por hoje. Celu levantou devagar, alisou o vestido de novo, saiu pela porta, passou pelo corredor, passou pela porta do fórum. O sol de Garanhuns bateu no rosto dela. Quente, seco. No ônibus de volta, Celu não falou. Carminha também não. As duas foram sentadas lado a lado por 3 horas, olhando a caatinga pela janela, cada uma com o próprio silêncio. Quando chegou em casa, Celu foi direto para o quintal. Ainda tinha a roupa no balde. Começou a lavar. Eram 8 da noite. Lavou no escuro, com a luz da cozinha entrando pela porta. O som da água no tanque de cimento era o único som da casa. Lucas não ligou naquele dia, nem no dia seguinte, nem no outro. Na quarta-feira, Celu fez café de manhã como sempre. Colocou 2 xícaras na mesa, a dela e a de Lucas. Esperou. O café esfriou. Ela jogou fora o café da xícara dele, lavou a xícara,
guardou. Fez isso nos 3 dias seguintes. No sábado, Carminha apareceu com notícia. O sobrinho dela trabalhava na rodoviária de Garanhuns e tinha visto Lucas embarcar num ônibus para Recife na manhã da audiência. Antes da audiência. Tinha comprado a passagem na véspera. Celu ouviu. Estava torcendo um lençol. Torceu até o fim. Estendeu. Prendeu com pregador. Ele foi ver ela, Carminha disse. Celu não respondeu. Celu, ele foi ver a mulher. Eu ouvi. Celu pegou outra peça de roupa. Mergulhou na água. Começou a esfregar. E nada. Ele é adulto. Tem perna. Carminha ficou quieta, mas os olhos dela estavam molhados. Celu não viu. Estava olhando para a água. Lucas ficou em Recife 3 dias. No primeiro dia, Regina mostrou a casa. 4 quartos, sala com sofá de couro, cozinha com bancada de granito, quintal com piscina. Tinha uma empregada chamada Fátima, que servia café em bandeja de inox e chamava todo mundo de senhor. Lucas olhou para Fátima, olhou para as mãos de Fátima, mãos parecidas com as de Celu, ressecadas, grossas nos cantos. Fátima sorriu para ele. Ele sorriu de volta. Regina apresentou o marido, homem calado, educado, que apertou a mão de Lucas com firmeza e não fez perguntas. Apresentou os filhos por foto. O mais velho estava em São Paulo, trabalhava num banco. O mais novo em Portugal, fazendo mestrado. Os dois mandaram mensagem de áudio. Disseram que era bom saber que tinham um irmão. Disseram com a voz de quem sabe ser simpático sem se comprometer. No segundo dia, Regina levou Lucas para conhecer a rede de farmácias. 7 unidades em Recife e região metropolitana. Em cada uma apresentou Lucas como meu filho, o doutor. Os gerentes apertavam a mão dele e sorriam. Lucas sentia o peso daquela palavra. Filho. Na boca de Regina, a palavra tinha um som diferente. Era nova. Não tinha 26 anos de madrugada por trás. Era uma palavra limpa, sem uso, sem calo. Na segunda farmácia, Lucas pediu para ir ao banheiro. Entrou, fechou a porta, olhou no espelho. Viu os olhos de Regina no próprio rosto. A mesma cor, o mesmo formato. Olhou para as próprias mãos, mãos de médico, lisas, cuidadas, mãos que não pareciam com as de Celu, que nunca pareceram. Abriu a torneira, lavou o rosto, voltou para a sala sorrindo. No terceiro dia, Regina sentou com ele no sofá da sala e contou tudo. Contou do pai, contou do medo, contou da noite em que pegou o ônibus com a barriga de 8 meses e desceu na primeira cidade que não conhecia. Contou que andou pelas ruas de Arataca às 3 da manhã procurando uma casa com luz acesa. Contou que deixou o bebê na porta e ficou escondida atrás de um poste esperando. Viu quando Celu abriu o portão. Viu quando Celu pegou o menino. Viu quando a luz da cozinha acendeu. Eu fiquei ali até a luz apagar, Regina disse. Depois fui embora. Lucas ouviu tudo em silêncio. Quando Regina terminou, ele perguntou uma coisa. A senhora voltou alguma vez? Nesses 26 anos. Voltou para ver como eu estava? Regina olhou para o chão. Mexeu no anel de ouro. Demorou. Não. Lucas assentiu. Levantou. Disse que ia embora. Regina pediu para ele ficar mais um dia. Ele disse que tinha paciente na quarta de manhã. Era verdade. Mas não era o motivo. Na rodoviária de Recife, Lucas comprou a passagem para o ônibus das 11 da noite. Sentou na poltrona do fundo. Encostou a cabeça no vidro. O ônibus saiu. Recife ficou para trás. As luzes da cidade foram sumindo. O sertão foi aparecendo. Escuro, vazio, familiar. 3 dias em que Celu lavou roupa como se nada tivesse mudado. Acordou às 3. Lavou, estendeu, passou, entregou, cobrou, dormiu. Acordou às 3. De novo. O tanque de cimento não pergunta onde está o filho. Água com sabão não sabe que tem audiência em 30 dias.
O varal não sabe que o menino que aprendeu a andar naquele quintal está em Recife, na casa de uma mulher que largou ele numa caixa de papelão. Selu sabia. E lavava do mesmo jeito. Na terça-feira à noite, o portão abriu. Selu estava na cozinha. O feijão fervia no fogão a lenha. Ela ouviu o barulho do portão e ficou parada de pé, com a colher de pau na mão, olhando para a porta. Lucas apareceu. Estava diferente. Não na roupa, na postura. Parecia cansado de um cansaço que não vem do corpo. Parou na porta da cozinha. Olhou para a mãe, olhou para o fogão, olhou para a colher de pau, olhou para a panela de feijão. "Tem comida?" ele perguntou. Selu olhou para ele. 5 segundos. 10. Virou para o fogão. Pegou um prato no armário. Colocou arroz. Colocou feijão. Colocou na mesa. Puxou a cadeira. Lucas sentou. Comeu. Selu ficou de pé encostada no batente, olhando ele comer, com os braços cruzados e a colher de pau ainda na mão. Lucas comeu tudo. Colocou o prato na pia. Ficou de costas para a mãe, com as mãos apoiadas na borda da pia, olhando pela janela da cozinha. O quintal estava escuro. O varal era uma linha preta. "A casa dela é grande", ele disse. "Tem 4 quartos, tem empregada, tem garagem com 2 carros. Os filhos dela estudaram fora. Um mora em São Paulo, o outro em Portugal." Selu não disse nada. Ela chorou quando me viu. Chorou de verdade. Mostrou foto de quando era nova. Parecia outra pessoa. Disse que o pai dela ia matar ela se soubesse da gravidez. Disse que não teve escolha. Selu ficou parada. "O marido dela me tratou bem, educado, me chamou para jantar, mesa grande, toalha branca, taça de vinho." Lucas virou, olhou para a mãe. "Mãe, a mesa deles era do tamanho dessa cozinha." Selu olhou para ele, olhou para a mesa de fórmica, para a cadeira de plástico, para a panela de feijão no fogão, para o piso de cerâmica gasto, para o teto baixo, para a luz amarela da lâmpada que pendia do fio. "E o café?" ela perguntou. "O café deles é bom?" Lucas ficou em silêncio. Depois sorriu. Não um sorriso grande, um sorriso de canto de boca, de quem entendeu uma coisa que não tem como explicar. "O café deles vem de máquina", ele disse. Selu assentiu. Uma vez, devagar. "Pois é." Virou para o fogão, acendeu a boca pequena, colocou a água para ferver. Pegou o coador de pano. O pó de café estava no pote de plástico ao lado do fogão. Mediu 2 colheres. Esperou a água ferver. Despejou devagar, em círculo, como fazia todo dia, como a mãe dela fazia, como a mãe da mãe dela fazia. Colocou a xícara na frente de Lucas. Lucas tomou. Devagar. Colocou a xícara na mesa. Olhou para a mãe. "Eu vi a vida que ela tem", ele disse. "Eu vi tudo que ela tem. E voltei de ônibus a noite inteira pensando numa coisa." Selu esperou. "Pensando que em 26 anos ela nunca veio me buscar. Tinha carro, tinha dinheiro, tinha condição. Não veio. A senhora não tinha nada disso. Não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha quarto sobrando. Tinha um tanque de cimento e roupa dos outros para lavar." Ele parou. Engoliu. "E ficou. A senhora ficou, na mesma noite, sem pensar, sem perguntar de quem eu era, sem fazer conta se dava ou não dava." Selu olhou para ele, os olhos secos, a postura de sempre. "E eu passei 3 dias na casa daquela mulher, comendo na mesa grande dela, dormindo no quarto de hóspede dela, ouvindo ela me chamar de filho. E a única coisa que eu queria era o café daqui." Selu não disse nada. Pegou a xícara dele, lavou, guardou, secou as mãos no avental. "Vai dormir", ela disse. "Amanhã tem paciente cedo." Lucas foi. Selu ficou na cozinha. Apagou o fogão. Apagou a luz. Ficou no escuro, de pé, encostada no batente, olhando para o quintal onde o varal era uma linha preta e o tanque de cimento era uma sombra no canto. No dia seguinte, Lucas chegou às 6h30. Sentou na cadeira de sempre. Selu colocou o café na frente dele.
forte, sem açúcar, coado no pano. Lucas tomou. Selu tomou o dela de pé, encostada no batente. Os dois em silêncio. O silêncio de sempre. O silêncio que não precisa de palavra porque já tem tudo dentro. Lucas terminou. Levantou. Pegou a bolsa do consultório. Mãe! A audiência é daqui a 20 e poucos dias. Eu sei. A senhora não precisa se preocupar. Selu olhou para ele. Eu não estou preocupada. Ela disse. Estou com roupa para entregar amanhã. Lucas saiu. Selu ouviu o portão fechar. Olhou para a xícara vazia na mesa. Pegou, lavou, guardou. Foi para o tanque. Pela primeira vez em 3 dias, Selu dormiu naquela noite. Dormiu com a janela aberta, com o barulho dos grilos, com o cheiro de sabão que nunca saía das mãos por mais que lavasse. Dormiu como quem sabe que o varal vai estar lá de manhã, que o tanque vai estar lá, que o café vai ser feito no coador de pano, que o filho vai sentar na cadeira de sempre. O Fórum de Garanhuns estava mais cheio dessa vez, não porque tivesse mais audiências, porque a notícia tinha chegado. Gente de Arataca pegou o ônibus para assistir. Seu Damião fechou o mercado mais cedo. A professora do Lucas, Dona Teresa, veio de carona com o genro. Até o padre apareceu, sentou no banco do fundo e não disse nada para ninguém. Selu chegou no mesmo vestido de missa, Carminha do lado. As duas sentaram no mesmo banco de madeira escura. Selu colocou as mãos no colo, as mesmas mãos, rachadas, brancas nos cantos, com a pele grossa que não sente mais água fria. Regina chegou pontualmente, mesmo vestido bege, mesmo advogado, mesma postura. Sentou do outro lado, olhou para frente. A juíza entrou. Pediu silêncio. Abriu o processo. Leu os termos. Perguntou se a parte requerente mantinha o pedido. O advogado de Regina se levantou. Disse que sim. Apresentou o exame de DNA. Apresentou documentos. Falou por 12 minutos com a voz calibrada de quem vende certeza por hora. Disse, vínculo biológico 7 vezes. Disse, direito materno 4 vezes. Disse, interesse do requerido 3 vezes. Não disse caixa de papelão nenhuma. Quando terminou, a juíza olhou para Selu. A senhora Maria Seluvina da Silva tem advogado constituído? Não, meritíssima. A senhora deseja fazer uso da palavra? Selu olhou para a juíza, olhou para o advogado de Regina, olhou para Regina, olhou para as próprias mãos. Não, meritíssima, não tenho o que dizer. A juíza ia falar. Mas antes que falasse, Lucas se levantou. Estava sentado no banco atrás de Selu, jaleco branco por cima da camisa. Ele pediu licença. Perguntou se podia falar. A juíza olhou para ele. Olhou para o processo. Olhou para o advogado de Regina, que abriu a boca para protestar. A juíza levantou a mão. O senhor é Lucas da Silva? Sou. Pode falar. Lucas ficou de pé. Não foi para frente. Ficou onde estava, atrás de Selu, ao lado do banco de madeira. Eu não sou advogado, ele disse. Não sei falar como advogado. Então vou falar o que sei. A sala ficou em silêncio. Eu sei que essa mulher, ele apontou para Regina, é minha mãe biológica. O exame comprova, o rosto comprova. Eu fui na casa dela, eu vi a vida dela. Eu sei que ela teve medo quando era nova e que fez o que achou que podia fazer. Regina olhou para ele, os olhos molhados. Mas eu não estou aqui por causa dela. Lucas olhou para Selu. Selu estava olhando para as próprias mãos. Eu estou aqui por causa dessa mulher que me achou numa caixa de papelão numa noite de janeiro e me levou para dentro sem perguntar de quem eu era. Que lavou roupa a vida inteira para me dar de comer, que acordou às 3 da manhã todo dia durante 26 anos, que nunca me pediu nada. Nunca. Ele parou, engoliu. Eu sei quanto custa uma camisa lavada em Arataca, R$2. Um lençol custa 4. Uma calça custa R$2,50. Eu fiz a conta. Para me manter na faculdade em Recife, minha mãe lavou 43 peças de roupa por dia durante 6 anos. 43 peças.
todo dia, sem faltar. O padre no banco do fundo abaixou a cabeça. Não tem DNA que prove o que ela fez. Não tem documento. Não tem exame. Tem roupa no varal. Tem sabão cortado em pedaço. Tem uma lata de Nescafé debaixo da cama, onde ela guardou cada moeda que sobrou. Tem um tanque de cimento no quintal, onde as mãos dela ficaram assim. Lucas olhou para a juíza. Meritíssima, eu sou médico. Eu sei o que é uma mão saudável e o que é uma mão destruída. As mãos da minha mãe estão destruídas, estão rachadas, ressecadas, com a pele grossa que não volta mais. Ficaram assim por minha causa. Cada rachadura é uma peça de roupa que ela lavou para eu poder estar aqui de jaleco. A sala estava em silêncio. O ventilador do teto girava devagar. Ninguém se mexia. Eu não vim aqui pedir nada. Vim dizer que a minha mãe é Maria Celuvina da Silva. É a única mãe que eu tenho, a única que ficou. Lucas sentou. A juíza ficou em silêncio por um tempo. Tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Olhou para o advogado de Regina. Olhou para Regina. Regina estava olhando para o chão. As mãos dela, de unhas feitas, tremiam no colo. A parte requerente deseja manter o pedido? A juíza perguntou. O advogado olhou para Regina. Regina não levantou a cabeça. O advogado se inclinou, falou baixo. Regina fez que não com a cabeça. Uma vez, devagar, o advogado se levantou. Meritíssima, a parte requerente desiste da ação. A juíza bateu o martelo. Encerrou a audiência. A sala ficou parada por alguns segundos. Ninguém sabia se podia levantar. A juíza recolheu os papéis e saiu pela porta dos fundos. Regina ficou sentada. O advogado guardou os documentos na pasta, fechou o fecho e ficou de pé ao lado dela. Esperou. Regina não se mexeu. Ele tocou no ombro dela. Disse algo baixo. Ela levantou. Saiu pela porta lateral sem olhar para ninguém. As pessoas foram saindo devagar. Seu Damião assoou o nariz no lenço. A professora Teresa segurou a mão do genro. O padre saiu sem falar com ninguém, como tinha entrado. Celu levantou do banco, alisou o vestido. Não olhou para Regina. Não olhou para trás. Andou até a porta da sala. Passou pelo corredor. Passou pela porta do fórum. O sol de Garanhuns bateu no rosto dela. O mesmo sol. O mesmo calor. Carminha veio atrás. Lucas veio atrás de Carminha. As três pessoas andaram até o ponto de ônibus em silêncio. Celu na frente, Carminha no meio, Lucas atrás. Como sempre andaram, como sempre iam andar. No ônibus de volta, Celu sentou na janela. Olhou a caatinga. O sertão seco, duro, que não dá nada de graça e cobra caro por tudo que dá. Celu conhecia aquele sertão. Era feita do mesmo material. Carminha dormiu encostada no banco. Lucas ficou quieto. Quando chegaram em Arataca, já era noite. Celu desceu do ônibus, andou as 6 quadras até em casa, abriu o portão, entrou no quintal. O tanque de cimento estava lá. O varal estava lá. O balde estava lá. A água no balde estava parada, fria, com espuma velha na borda. Celu olhou para o tanque. Olhou para as próprias mãos. Pela primeira vez, ficou parada olhando para as próprias mãos como se estivesse vendo o que Lucas viu no tribunal. Cada rachadura, cada marca, cada linha grossa onde a pele não volta mais. Não eram mãos bonitas, nunca foram. Eram mãos que fizeram o que precisava ser feito. Todo dia, sem falta, sem pedir nada em troca. Celu entrou em casa. Acendeu o fogão. Colocou a água para ferver. Pegou o coador de pano, o pó de café no pote de plástico, 2 colheres, água em círculo. O cheiro encheu a cozinha. Lucas apareceu na porta. Sentou na cadeira de sempre. Celu colocou a xícara na frente dele. Café forte, sem açúcar, coado no pano. Lucas tomou. Do lado de fora, o varal balançava no vento do sertão, branco de um lado, escuro do outro. O método de sempre, a ordem de sempre.
E no tanque de cimento, a água parada, esperando as mãos que iam voltar de manhã, às 3. Como sempre foi, como sempre ia ser. As mãos de Selu iam voltar para o tanque de manhã, às 3. Como sempre. E ninguém ia tirar isso dela.